bom dia! Bom dia! Suas digitais apagam com o tempo, suor nas mãos, idade. Quais as dificuldades de quem não consegue usar as digitais no dia a dia? Por que isso acontece? Não dá. Passei no cabelo para tirar o óleo da mão. Limpar demais faz mal? Tira a proteção do corpo? Tem gente que, para usar produtos fortes, usa máscara, se defende como pode. A gente usa a luva quando vai lavar o banheiro, quando vai pegar um vaso, quando vai limpar a gordura do fogão, né? É exagero? Uma pesquisa na Noruega mostrou que o uso frequente de produtos de limpeza prejudica os pulmões e aumenta em 40% o risco de asma. Dependendo da dose, dependendo da composição química do produto, obviamente isso pode resultar no aparecimento de sintomas ou de doenças respiratórias. O pneumologista Dr. Roberto Styrbulov está aqui com a gente hoje para dizer se muita higiene pode causar asma e outras doenças. E hoje também a infectologista doutora Ana Cristina Gales vai responder qual a hora de trocar o sabonete comum por um antisséptico. Você gosta de usar antisséptico ou você prefere o sabonete comum? Você tem dúvidas, você tem sugestões, você tem fotos? Manda pra cá, 40022884, e quando você escrever pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar. A gente vai começar aqui com uma demonstração bastante interessante exatamente sobre essa diferença do sabonete comum para o sabonete antisséptico. Então, esse carpete aqui está representando a nossa pele, não é isso? É isso mesmo, está representando a nossa pele. E aqui a gente pode ver as bactérias verdes, que são as bactérias que habitam a nossa pele, que comumente normalmente elas habitam tanto a nossa pele, quanto a nossa boca, o trato digestivo. Existem bactérias que causam, na verdade, elas favorecem o equilíbrio do organismo e elas protegem a gente das bactérias que são ruins, que são essas bactérias aqui simbolizadas pelas bactérias vermelhas. A gente tem uma flora que não é só uma flora intestinal, mas uma flora bacteriana no corpo inteiro, não é isso? A nossa microbiota, mais bactérias do que células no corpo. Isso, é isso mesmo. E elas estão aqui distribuídas de uma determinada maneira, representando exatamente isso. Mas na nossa pele, elas ficam distribuídas de um determinado jeito, né? Isso. Que está representado nesse trechinho aqui. As boas ficam em camadas mais profundas da nossa pele. Isso. As bactérias aqui representadas de verde, que são as bactérias boas, elas estão mais na parte profunda da pele, enquanto as bactérias que causam doença, que são aqui as vermelhinhas, elas ficam mais na parte superficial da pele. Olha aqui, tá vendo a verdinha aqui embaixo, ó? Então aqui tá a boa e a vermelhinha aqui tá representada que tá sendo representante da ruim, tá em cima. O que acontece? Quando a gente passa um sabonete comum, água e sabão, o que vai acontecer? As bactérias ruins vão embora. Vão embora, exatamente, Mariana. As bactérias ruins vão embora, enquanto que as bactérias que protegem o seu organismo continuam na pele. Ou seja, a gente não tira aquilo que é bom. Agora, na hora que a gente usa o antisséptico, o que acontece? O antisséptico funciona mais ou menos como essa maquininha mais agressiva e aí a gente acaba tirando também as bactérias boas. Boas, exatamente, que protegem a nossa pele de uma bactéria que causa doença, né? É bom a gente ter esse conceito de que não existe vazio ecológico. Se eu tirei a bactéria, né? Se eu tirei a bactéria boa, essa bactéria boa vai ser substituída por uma outra bactéria então que pode causar uma doença no nosso organismo. Gostei disso, não existe vazio ecológico. Formou um buraquinho ali sem as boas, acabou a defesa, entram as ruins ali. Favorece, proporciona uma condição para que uma bactéria que causa doença possa causar doença no organismo. Interessante. Muito bem. Então, quando é que a gente usa o sabonete antisséptico? Já que ele é um sabonete que existe no mercado e deve ser usado em alguma situação, né? O sabonete antisséptico, ele pode ser utilizado quando a gente, em determinadas situações, quando ele tem uma recomendação médica ou odontológica, por exemplo. Então, ele pode ser utilizado no ambiente hospitalar quando a gente tem uma condição de surto, quando a gente tem um paciente que às vezes vai ser submetido a uma cirurgia, então o cirurgião vai usar um antisséptico para lavar as mãos, para fazer a higienização das mãos e para preparar a pele do paciente. A gente também utiliza quando, por exemplo, se um paciente tem furúnculo de repetição, a gente pode utilizar. Uma foliculite, por exemplo? Uma foliculite, exatamente. Então, assim, numa condição especial, por recomendação médica ou odontológica, sob prescrição, ele é válido. Mas, de via regral, mesmo no hospital, a gente utiliza água e sabão numa situação comum.
Tudo que é mais forte que a gente utiliza todo dia pode trazer, sim, problemas. A gente vai ver agora, numa reportagem feita pela Michele Loretta, um detalhe de uma pesquisa que revelou que mais da metade das pessoas que trabalham com produtos de limpeza todo dia tem problemas respiratórios. É como comprar qualquer alimento industrializado. Na hora de escolher um produto para limpar a casa, tem que olhar o rótulo, saber se tem cloro, amônia e tantas outras substâncias que, usadas do jeito errado, podem prejudicar a saúde. Muitos desses componentes são irritantes ou sensibilizantes de vias aéreas. Dependendo da dose, dependendo da composição química do produto, obviamente isso pode resultar no aparecimento de sintomas ou de doenças respiratórias. A Maria sabe disso. Ela trabalha na área de limpeza e também sempre limpa a própria casa. Por isso, quando o produto é mais forte, usa luva, óculos e até máscara. A gente usa a luva quando vai lavar o banheiro, quando vai pegar um vaso, quando vai limpar a gordura do fogão, né? Por mais que você procure fornecer produtos que são biodegradáveis, né, que não agridem o meio ambiente, eles continuam sendo produtos químicos, né? Então é essencial que você não tenha contato com eles, nem com a pele, né, e nem com as vias respiratórias, né? Uma pesquisa publicada recentemente na Noruega mostrou que o uso frequente de produtos de limpeza, especialmente em spray, podem prejudicar os pulmões. Chega a aumentar em 40% o risco de asma. É como se a pessoa fumasse 20 cigarros por dia. O estudo entrevistou 6.000 pessoas e os resultados também mostraram que as mulheres são as mais afetadas. No Brasil, um estudo semelhante mostrou que mais da metade das pessoas que trabalham com limpeza apresentam algum problema respiratório. As pessoas precisam ser devidamente informadas do que elas vão fazer, de como elas vão fazer e com o que elas vão fazer. Sem essa informação é muito difícil. Uma dica dos especialistas para não se intoxicar com um produto como esse, em spray, é nunca borrifar assim, ó, direto no vidro, porque o líquido pode espirrar no teu rosto, você pode aspirar, então faz assim, ó, borrifa num pano. Aí sim, fica tudo limpo, sem prejudicar a saúde. Misturar produto é um risco muito alto para a saúde das pessoas, seja de um trabalhador que está utilizando, seja da dona de casa que está fazendo uso desse produto. Você acha importante em casa também ter proteção para limpar? Sim, é fundamental em casa ter proteção, né? Principalmente quando você tem crianças, né? O cuidado tem que ser redobrado. Dr. Roberto Stirbulov, tenho o maior orgulho de saber falar esse nome desde o primeiro dia que o senhor veio aqui. Falo com uma fluência russa que me dá muita alegria. O gatilho para asma com esses produtos todos, ele pode estar no trabalho, Dr. Roberto, no dia a dia? Fernando, nós estamos falando de produtos químicos. E produtos químicos podem agredir o pulmão. Pode causar asma, que é o fechamento dos brônquios, e pode causar inflamação nos alvéolos. Esses produtos químicos podem ser produtos de limpeza, podem ser inseticidas, desodorantes ambientais. E o fato, por exemplo, de ser spray, facilita a entrada desse produto químico nos pulmões. Então cabeleireiros, por exemplo, que lidam com spray todo dia, também podem ter esse problema. Sem dúvida. Cada pessoa, cada paciente tem uma sensibilidade específica a determinado produto. Como foi dito na reportagem, o importante é a pessoa saber disso, conhecer esse fato e tomar as medidas de precaução, como foi mostrado na reportagem. Deixa eu ver, num salão de beleza, né? Existem muitos salões de beleza pelo Brasil afora. Esse gesto aqui, que o Bottini vai caprichar para mostrar pra gente, quantas e quantas vezes ele não é repetido por dia, né? Por dia, milhares e milhares de vezes. Isso pode causar alguma complicação? Vamos exagerar, vamos falar de uma fibrose, uma crise asmática mais séria? Quais seriam os problemas, doutor? O exemplo que você deu, Fernando, do salão de beleza, nesse local de trabalho, tem muito produto químico. Tem o fixador, tem diversas tinturas, solventes, né? Então, de forma individualizada, os profissionais podem sofrer essa agressão e tem várias doenças. Tem uma doença chamada pneumonite, que é uma inflamação
nos alvéolos, pode ter asma. E quanto pior a condição do ambiente, mais fácil este produto adentrar o pulmão. Se for um ambiente com ventilação, onde a dispersão desses produtos é maior, ou seja, são equipamentos de proteção coletiva, menor a chance desse produto chegar no pulmão. Então tem a ver com o produto no ambiente e a falta de condição no ambiente da dispersão desses produtos. Quer dizer, se você trabalha num salão de beleza, abra as janelas, se assim tiver janelas, né, para poder ter uma condição melhor de dispersão desses produtos. Ventilação cruzada, tem que entrar ar limpo e sair o ar sujo. Dica do bem-estar, então, para quem trabalha em salão de beleza. E se você frequenta toda semana um salão de beleza, também procure um mais arejado, com o pé direito mais alto, né? Corretamente. E aí peça também para abrir a janela. E agora uma pergunta: muita higiene, limpeza demais, impede a vitamina S. Você já ouviu falar da vitamina S? Muita higiene também pode causar asma. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo? A gente volta logo, estamos te esperando. Saúde, estamos de volta, estamos falando de limpeza, até de limpeza demais, em excesso, que nem faz bem. Mas nós vamos falar de um produto de limpeza que com certeza você tem, sabe onde? Na cozinha. Talvez você nem saiba que ele é tão eficiente para limpar. Você achava que ele era bom também para temperar a salada? Estamos falando de quem, Mariana? Vinagre. Vamos ver mais sobre isso? Agora tá fácil para Rosimeide limpar os tapetes de casa. E ela ainda se livrou do cheiro forte do produto, que irritava o nariz e os olhos. Eu percebi que alguns produtos que eu até comprava no supermercado não faziam tanto efeito como limpar com vinagre. E não é que a sujeira sai mesmo. Olha só a cor do pano. Eu chamo de lavagem a seco. Dentro de casa, você desinfeta o tapete. Na cozinha da Silene, o vinagre deixa as panelas brilhando. Tá escura, né? E com o vinagre claro, ele tira toda essa mancha escura que fica na panela. E sabe aquela gordura que não sai nem com detergente? O vinagre tira. Tanto vinagre, hein? Sem nenhuma gordura, nada. O químico recomenda o vinagre branco ou vinagre de álcool. Se você está utilizando ele puro, né, ele na forma concentrada, é mais recomendado que você deixe a janela aberta para que possa ter uma circulação de ar. Quem descobriu esses truques foi o Alexandre, marido da Silene. Com o vinagre, o rejunte da sala fica branquinho. Geralmente eu deixo uns 10 minutos ele agindo para depois vir com a escovinha e esfregar todo o rejunte. Fica bem nítido a limpeza e dar aquele espelhamento. A limpeza de uma superfície, por exemplo, não é necessário você já fazer uma limpeza de imediato, né? Você pode deixar ele agindo. O vinagre concentrado, em 10 minutos de contato, ele elimina 99,9% das bactérias. Mas atenção, o vinagre não é indicado em revestimentos de verniz e cera, porque pode prejudicar a textura. O vinagre, além de contribuir com a limpeza da casa, não traz riscos à saúde. A Silene contou pra gente que quando fazia esse tipo de serviço, com produtos bem fortes, a rinite atacava. E quem sofria também era a cachorrinha da família. Acabou o problema. Depois que nós descobrimos o vinagre, porque outros produtos ela se coçava muito. Agora não. Vale só um alerta em relação ao vinagre, né? Que tem muita gente que usa para piolho, bota no couro cabeludo. Aí pode ter risco, pode queimar o couro cabeludo. Agora, é um produto eficiente, mais barato. É um produto natural, mais eficiente, só que lembrar que ele é ácido, né? Então não pode ser usado em toda a superfície, mas na maioria das superfícies ele tem a sua utilidade. Outro produto bastante interessante também para a limpeza de casa, água e sabão. Produto infalível para limpar a casa. Ou seja, detergente, que está ali em cima, mistura de água e sabão. Exatamente. Essa é a melhor limpeza que a gente pode ter na nossa casa, é o sabão e a água. Aqui no Brasil, maravilha, tem ralo em todo lugar, dá para usar água, só não dá para desperdiçar água também, como muita gente desperdiça, né? Exatamente. Agora, doutor, vamos falar do que a gente falou no último, na passagem de bloco, né? Sobre muita higiene, desse excesso de higiene, né? Aí a gente fez uma referência à vitamina S de sujeira, né? O quanto ela é necessária e quanto a gente exagera na limpeza. Bom, vamos falar de asma.
respondendo a essa pergunta. E neste caso, existem duas questões, duas higienes para o público entender bem essa questão. Uma higiene é a higiene do ambiente para tirar aquilo que causa asma. Por exemplo, ácaro. É um inseto que fica na poeira. Poeira. Um tapete, por exemplo. Cheio de ácaros, cheio de poeira, cobertor que fica guardado. Então, nesse caso, deve haver a limpeza, preferencialmente mecânica, tirar, varrer, passar pano úmido, bastante ventilação. Isso é necessário. Este tipo de higiene é necessário. Existia a teoria de uma outra higiene, que era o seguinte: crianças que tinham muita diarreia infecciosa, muita infecção, tinham menos asma, porque o sistema de defesa, vamos dizer assim, derivava para esse lado e reagia menos aos tipo ácaro, poeira. Qual é a dica, finalmente, em relação a essa questão? Higiene, de acordo com a doutora Ana colocou. Bom senso, do jeito que ela colocou exatamente. E a higiene do ambiente, ácaro, poeira, deve ser feita preferencialmente utilizando aspectos mecânicos. Varrer, passar pano úmido. Com bom senso. Com tudo bom senso. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver a pergunta da Grace. Qual sabonete é mais indicado para gestantes e para bebês? Bom, na realidade é o que a gente falou, são sabonetes que não tem antisséptico. Na realidade são sabonetes normais, que a gente dá preferência. Aliás, também é importante que não tenha muito cheiro, né, doutor Roberto? É melhor que o sabonete também não tenha muito cheiro, para não ter nenhum problema de alergia e tudo mais. Grávida fica absolutamente sensível a cheiro, né? Tem mais uma dúvida do Marcos. Olha lá, Marcos Sacada quer saber. Produtos que dão cheiro no ambiente fazem mal? Na realidade, como o doutor Roberto falou, eu acho que eles às vezes podem prejudicar as pessoas. Não? O cheiro, ele é um resultado de ter dispersão no ambiente. Né? Então, dependendo do produto, dependendo da pessoa, pode haver uma sensibilidade maior. Então, inalar este produto que tem cheiro, não é o cheiro que faz mal, é o produto. E chega no pulmão, pode causar asma, pode causar outras doenças. Então, respondendo, depende do produto e depende da pessoa. Mais dúvidas, gente. Olha lá, quem está falando com a gente agora é o Wellington. Sabonete antibacteriano tem a mesma função do antisséptico? Tem. O sabonete antibacteriano, na realidade, muitas vezes ele é chamado antibacteriano porque ele contém antisséptico. Então, na realidade, é quase que se fosse um sinônimo, quase representasse a mesma coisa. Agora, falando da nossa higiene, a gente pode comparar, assim, o antisséptico e aí com o desinfetante na limpeza de casa? Pode. Na realidade, assim, o antisséptico seria para o organismo vivo, né? E o desinfetante seria para a limpeza do ambiente. Eles têm a mesma função, eles removem mais, eles são altamente, eles matam muita bactéria, né? Eles são chamados bactericidas e eles executam essa tarefa. Só que nem sempre é tão bom remover todas as bactérias do ambiente. A gente quer remover mais aquelas que fazem mal. Em que circunstância a gente deve usar o desinfetante? Por exemplo, para limpar vaso sanitário, o desinfetante vai bem? Olha, na realidade mesmo, o mais importante é você fazer a remoção mecânica do que o produto que você utiliza. É melhor você usar uma escovinha para fazer a remoção da sujidade do que o produto que você utiliza. Muitas vezes, esses produtos, eles têm substâncias. Essas substâncias, elas têm algum efeito que elas matam a bactéria, mas elas também favorecem a seleção de bactérias resistentes. E essas bactérias, elas vão acabar tendo um mecanismo de resistência cruzado entre o antisséptico, né, o desinfetante e o antimicrobiano que a gente usa depois para tratar a infecção. Então, isso é uma coisa muito importante para prestar atenção. E, doutor, o desinfetante pode estar relacionado com algum tipo de doença respiratória? Sim, qualquer produto químico pode causar problema respiratório. Repetindo, depende do produto e depende da pessoa. Inclusive desinfetante, antissépticos, a pessoa pode ter uma sensibilidade. Porque no Brasil a gente tem uma coisa assim com espuma, né? A gente não para enquanto não faz muita espuma e às vezes a gente quer ver muita espuma e acaba usando muito para fazer muita espuma. Exatamente. Então, como foi falado inclusive na reportagem, a quantidade tem relação com a agressividade. Então, se a gente usa muito produto para fazer muita espuma, é claro que a probabilidade de ter a doença respiratória aumenta. Você já teve algum problema ao passar suas digitais em algum lugar? Por que com o tempo as digitais de algumas pessoas acabam apagando? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto.
Olá pessoal, hoje é dia 1º de agosto e também o dia que marca o fim do recesso do Congresso em Brasília. Só que tanto a Câmara como o Senado devem ficar mais vazios, já que muitos parlamentares vão se dedicar às campanhas eleitorais. Até outubro só há 3 semanas com votações marcadas, a primeira votação inclusive só na semana que vem. Essa terça também marca o fim do recesso do Judiciário. Falando em eleição, a maioria dos candidatos e pré-candidatos à presidência ainda não escolheu quem vai sair como vice. O último dia para os partidos escolherem os candidatos é no domingo, dia 5. No G1, a gente conversou com especialistas para saber o porquê dessa demora e eles disseram que ela não é comum, não. E para terminar, a gente falou com um médico que fez o seguinte alerta: o açúcar e a corrupção são os maiores vilões da medicina. Ele critica estudos científicos financiados por empresas que têm interesse em certos resultados e falou que a boa saúde geralmente não vem de um vidro de remédio. Ele disse também o seguinte, que o açúcar deveria ser uma substância controlada. Polêmico, Mari, Fê. E ele não disse que a boa saúde vem de assistir o Bem-Estar? Isso também, as melhores dicas, com certeza. Sim, agora, com certeza, todo mundo concorda, agosto começa com a sua elegância, Cauê, essa camisa... Muito obrigado, tô sério hoje. Abre agosto. Tá sério, tá É sério. o frio, as pessoas ficam mais elegantes. Muito bem. Dale, Cauê. Tá bom trabalho. Tchau, tchau. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui na pergunta da Bé. Nunca tive digital. Ô, Bé. Gente, por que isso acontece? Olha só, Bé, a Fernanda Vieira, de Uberlândia, fez uma reportagem sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada. Tem muitas coisas que nos diferenciam uns dos outros, mas há um detalhe que não é igual nem em gêmeos idênticos. Eu estou falando, delas, das digitais. Os dedos da Elsa estão bem lisinhos. Há 16 anos ela faz faxina. Não gosta de luvas. Aí se deu conta de que tinha perdido as digitais. Eu nunca me preocupei com isso. E por não ter essa preocupação, eu fui adiante, né? Nunca me protegi. Não achei que fosse ser prejudicial depois, né? Nesta academia de Uberlândia, são as digitais que liberam a entrada. É só um aparelhinho, mas às vezes dá um trabalho. Às vezes não dá de primeira ali, né? Não, não dá. Até em vez que ela falha. O que você fez ali que você teve que fazer para dar uma melhor? Passei no cabelo para tirar o óleo da mão. Aí o cabelo absorve o óleo, você vai, tenta de novo, consegue. Dona Márcia nem tenta a biometria. Eu já prefiro logo passar o número porque anda mais rápido. Também são as digitais que registram o trabalho dos funcionários deste banco em Uberlândia. Às vezes está com a mão suja ou com a mão suada, pode acontecer. Em alguma vez não registrar. Já às vezes você fica devendo um minuto por conta de... Ou horas, né? Então depende, às vezes pode, se a gente não justificar, pode ter reflexos no salário e tal. Este ano tem eleições no Brasil e o cadastramento biométrico foi obrigatório em várias cidades do país. O que teve de gente tentando esfregar as mãos para ver se elas ficavam mais limpas ou fazendo assim, Mas será que deu certo? Durante o cadastramento, nem todos ficaram com os dedos verdinhos no sistema. Foram vários eleitores assim. Dedos em azul, sinal de digitais imperfeitas. E a gente vai aceitar essa digital do jeito que ela está, ficando o título de qualquer maneira regularizado, ele vai estar com a biometria perfeita e assim ele pode ir no dia da eleição e votar normalmente, tendo que apresentar, no caso, um documento oficial com foto. De acordo com esta dermatologista, a leitura das digitais pode ser prejudicada pelo excesso de creme ou suor nas mãos. Quem trabalha com produtos químicos ou na construção civil também pode apagar as digitais. A gente tem que estimular a renovação dessa pele. Essa renovação pode ser feita através do uso de hidratantes em casa. O hidratante ele vai formar uma película protetora na sua pele para evitar o contato com substâncias agressoras. Essa hidratação também estimula esse processo de renovação, evitando descamação, evitando fissuras, rachaduras. E aquela história de ignorar as luvas e lavar as mãos toda vez que tiver contato com produto químico, não adianta não.
é fundamental o uso de luvas. A gente tem que procurar encontrar uma luva que seja adequada para cada pessoa. Então, às vezes, procurar uma luva de silicone, sem ser de látex, ou uma luva mais fina, ou uma luva do tamanho certo da sua mão. Isso vai fazer com que você tenha mais hábito, que você consiga utilizar no dia a dia, mas é fundamental essa proteção. Tem muita gente hoje falando conosco aqui no Bem-Estar. Vamos dar uma olhadinha. A da Thaís está perguntando. Meu filho, com 8 anos, não conseguiu tirar o RG, pois não tem digitais nos dedos. Ele produz muito suor nas mãos. Será que é esse o problema, doutora Ana? Geralmente, quem tem né, muito suor nas mãos pode ser um indicativo de desidrose. Não sei se é isso que o filho dela tem, mas geralmente quem tem desidrose pode ter a perda de impressão digital. O suor também atrapalha quando na você realidade, vai tirar digital, né? Colocar em algum lugar. Tanto que eles pedem para limpar o dedo, né? Antes que você possa colocar seu digital. A gente viu na reportagem a menina falando que limpou até no cabelo para tirar a oleosidade. Às vezes eles pedem para limpar no cabelo. Pode tentar então outra vez, né? Mas é importante que ela leve o filho para uma avaliação médica para saber qual é o problema que ele tem. Isso é muito importante. Vamos lá. Temos 2 perguntas na sequência. Vamos ver. A Ju está dizendo que a irmã é diarista, todos os dias usa produtos de limpeza, sempre está com falta de ar ou com rinite atacada. Doutora Sirmulov, vamos ver a sequência? Já que são 2, né? A Marcela também está dizendo que qualquer cheiro mais forte dispara a rinite dela. Tem tratamento? Tem tratamento, é importante ela procurar um especialista para poder ter essa avaliação toda. Tanto ela quanto a Ju também, né? A irmã da Ju. Exatamente, as duas, né? Porque, na realidade, elas devem ter rinite e eventualmente asma. Então, em contato com produtos químicos. Em contato com produto químico vai ter problema. Então, uma boa orientação. Falta de ar, doutor? Normalmente é falta de ar, chiado no peito, obstrução nasal. Tanto a rinite quanto a asma ou mais a rinite, asma, né? É que 85% das pessoas que têm asma também têm rinite. Então, a rinite, obstrução nasal, corrimento, entupimento nasal. A asma, chiado no peito, falta de ar, sensação de aperto no peito, etc. Ambas as condições têm tratamento, tanto medicamentoso como não medicamentoso, ou seja, uma boa orientação com relação ao ambiente e o tratamento medicamentoso correto, todos esses sintomas podem ser controlados. Vamos dar uma olhada numa pergunta que chegou pelo Fale com a Rede Globo, que é o 40022884, a Edna. Tem uma amiga que perdeu o olfato por conta da constante utilização de produtos químicos. Vocês sabem se isso realmente pode acontecer? É bem possível. O olfato ele é determinado por pequenas estruturas do nariz, são as papilas. E que recebem o produto químico, o processo e faz o cérebro sentir o cheiro. O que acontece é que esses produtos químicos podem agredir essas papilas. Então eles vão perdendo a sensibilidade. É como perder a sensibilidade do dedo, por exemplo. Assim como o fone de ouvido muito alto também prejudica o ouvido. Faz perder a sensibilidade. Então esta agressão constante de produto químico pode fazer a pessoa perder o olfato, pode ser reversível e pode ser não reversível. Depende da pessoa e do produto químico. Tem, como a Mari disse, tem muita gente com dúvida. Vamos ver mais uma. Vlad, minha filha tem bronquite. A melhor solução é acabar com tapetes, cortinas. É uma solução? A melhor solução é ela procurar um especialista para fazer tratamento. Mas vou dar 2 dicas muito importantes. A primeira, limpar o ambiente varrendo o pano úmido para tirar a poeira e o ácaro. E segundo, toda vez que for usar cobertor, casaco de lã que fica muito tempo guardado, lavar antes de usar. Porque quando fica muito tempo guardado, enche de ácaro e de poeira. A pessoa tira o cobertor, tira o casaco, veste, inala todo aquele ácaro e entra em crise. Então, tratamento correto, atividade física, limpeza do ambiente, com a racionalidade que a doutora Ana colocou, e não esquecer de lavar cobertor e casacos de lã que ficam muito tempo guardados. Boas dicas. Mais uma pergunta, olha só, a pergunta do Luan. Como fazer uma limpeza eficaz sem prejudicar a saúde? Bom, o doutor Roberto já começou a responder aqui, falando dessa limpeza para quem tem bronquite. E depois? Eu acho que o melhor de tudo é a gente usar água e sabão, tanto para lavar as mãos, através da higienização das mãos, quanto para fazer a higienização do ambiente. Às vezes a gente pode usar detergente também, mas isso eu acho que é ideal. E como a própria reportagem mostrou, o vinagre.
né? Que é um produto natural, eu acho que isso é uma boa dica para a gente poder estar utilizando na limpeza da nossa casa. Olha só, o vinagre na salada de estar. Doutor Roberto, muito obrigado. Doutora Ana, muito obrigado. Foi uma alegria recebê-la aqui. Doutor Roberto, é sempre também uma alegria. Volte sempre. Volte sempre. Muito obrigado. Vem aí, Ana Furtado, André Curvelo com mais um encontro, gente. E a gente volta, claro, a se encontrar amanhã. Se cuida e até lá.